Possível para aproveitar o máximo do tempo, porque senão vocês sabem, né? Acontece o que aconteceu semana passada. Desliga do nada, né? Porque eu só tenho 40 minutos e a gente acaba que perde a oportunidade de falar mais coisas, tá bom? Peço a todos vocês que puderem, né? Que abram a sua câmera, né? Quando a gente está com a câmera aberta, a gente fica mais atento, né? A gente não conversa com ninguém, a gente não se distrai, né? E a gente presta mais atenção. Então eu sei que você é lindo, maravilhoso, maravilhosa, seus dentes são lindos, então bota seu rosto aí para Jesus poder ver bem o seu rosto e saber que você está aqui. Tá bom? Então já vamos começar louvando a Deus, porque o nosso Deus, ele habita entre os louvores. Quem souber pode cantar junto, quem não souber só vá adorando a Deus, tá? Deixe seu microfone desligado, preste bastante atenção porque Deus vai falar com você nessa noite. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com total autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, assim como esse hino, meu Pai, ele diz que aqueles que passarem pelo fogo não irão se queimar. Espírito Santo, que dessa forma, nessa fé, nós venhamos entrar nessa palavra, Senhor. Porque hoje, meu Pai, é uma palavra para a purificação da nossa alma. Senhor Jesus, não permita que nenhum de nós saiamos da mesma forma que entramos. Espírito Santo, a nossa voz não é a melhor, não é a mais bonita, mas nós sabemos que o perfeito louvor é aquele feito em espírito e em verdade. E é dessa forma que nós entramos na Tua presença. Consagre e abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, que hoje tem bastante coisa para ser falada, né? Muita coisa o Espírito Santo tem revelado, graças a Deus. Né? E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é a palavra que está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Né? Sempre eu coloco a referência bíblica antes para ninguém ficar perdido tentando procurar na hora. Tá? Então, Daniel, capítulo 3, versículo de número 15. E diz assim a santa palavra do Senhor. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Olhem para cá, pessoal. Então é o seguinte, vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse cenário. Tinham 4 camaradas, esses camaradas eram ex-escravos, né? O nome desses camaradas eram Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, né? E eles eram judeus, então eles eram escravos judeus e eles estavam sendo levados para o reino da Babilônia, né? Eles estavam sendo levados para a Babilônia. E quando chegam lá, esses 4 amigos que estão juntos, né? Eles são cristãos, são pessoas que têm o princípio de Deus, né? Eles não aceitam se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, né? Então, quem é cristão, ele assume, né, o seu cristianismo, o seu Jesus, aonde ele estiver, né? Seja aqui no Brasil ou seja fora dele. Aonde você estiver, você precisa assumir o Senhor Jesus. E aconteceu que esses 4 homens, né, eles eram dotados de muita sabedoria. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram dotados de muita sabedoria. Só que Daniel, ele tinha uma sabedoria acima deles. Porque Daniel, ele tinha um dom de interpretação de sonhos. E aconteceu que um rei maluco, chamado Nabucodonosor, um homem doido, perturbado, se você ler isso no capítulo anterior, você vai ver que ele ficou perturbado uma noite, atribulado da cabeça, porque ele teve um sonho e ele queria que alguém desvendasse o sonho dele. E aconteceu que ele mandou chamar os magos, os sábios, as pessoas que eram, né, os feiticeiros, as pessoas do reino da Babilônia, para interpretar, e ninguém conseguiu. Então mandaram chamar Daniel, e aí Daniel me vem, pede para ele um tempo e fala assim, ó, me dá um tempo. Pega o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego e faz, vamos orar, para Deus da revelação revelar. E aí Daniel, em espírito, ele consegue ter o mesmo sonho que o Nabucodonosor teve. E aí o Daniel volta diante do rei e diz para ele assim, agora eu sei o que está acontecendo, é isso. E revela para o rei fica maravilhado, e ali o rei fala para ele então, ó, Daniel, você vai ser o novo governador da Babilônia, você está acima de todo mundo aqui nesse lugar. E o que você quiser eu faço para você. E aí o Daniel, como não vai esquecer dos seus amigos, né? Isso vale pra gente, né? Se tu tem amigo agora na pobreza, quando tu tiver um pouco melhorzinho na vida, tu não esquece dos teus amigos não, né? Liga para ele, tá tudo bem, como é que você tá precisando de alguma coisa? E o Daniel fez isso com Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse assim pro rei da Babilônia, olha rei, eu preciso que o senhor dê um cargo também para os meus amigos. E aí então, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, coloca o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego como chefe dos negócios da Babilônia. Então, eles deixam de ser escravos e agora eles são pessoas importantes. Tem um governador e 3 chefes de estado. Então, o cenário mudou para eles. E aí aconteceu que esse mesmo rei maluco, perturbado da cabeça, ele acorda um dia e resolve fazer uma estátua. Ele fala assim, eu vou fazer uma estátua de ouro, uma imagem do deus dele, o Marduk, né, um demônio, um deus lá dele da Babilônia, e toda vez, né, como eu disse aqui, que tocar esses instrumentos, todas as pessoas vão ter que dobrar o seu joelho. Todas as pessoas vão ali e vão dobrar o joelho. Enfim, o que acontece? O som toca, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, eles não se curvam, eles não se prostram. Pessoal, tem alguém com o som ligado, né? Edley, Lohan, isso, querido, obrigado. Gente, se não tiver, não tem graça, vocês sabem, né? Toda vez tem que ter um som ligado, mas amém, vai arrebentar. E aí acontece que o som toca e eles, como são cristãos, porque mesmo você servindo no lugar que o seu patrão e o seu chefe sejam endemoniados, você precisa se manter com uma conduta cristã. Não é possível que você vai se render mesmo, né, sabendo que Jesus Cristo é o Senhor, a um Deus de um chefe que não conhece a verdade que você conhece. Então até no seu trabalho você precisa ser cristão. Então é a primeira coisa que a gente aprende com essa palavra. Até no nosso trabalho precisamos ser cristãos. E aí eles não se dobram. E a palavra diz o seguinte, que teve um fofoqueiro lá na hora que percebeu que eles não dobraram o joelho. O que esses fofoqueiros invejosos falaram? Vamos contar para o rei. Porque o rei, ele deu decreto. E o decreto é uma lei, é uma ordem. Então a gente conta para o rei e a gente acaba com a raça desses escravos aí que estão metidos a besta. Então essas pessoas, que são os caldeus, eles vão lá no rei e eles falam assim, rei, eles não dobraram o joelho quando tocou os instrumentos. Eles
ignoraram a presença do Marduk, do deus da Babilônia. E aí, o que aconteceu? O Nabucodonosor manda chamar os três e fala assim, ó, eles não devem ter feito isso por mal, eles deviam estar no momento ali que eles não estavam prestando muita atenção, vamos treinar de novo. E aí entrou nessa parte aqui que a gente acabou de falar. Ele chama eles de novo e eles falam assim, ó, nesse momento aqui, no versículo 15, né? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, pererê, 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 pererê. E aí ele diz assim, ó, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Pessoal, presta atenção. Todas as vezes que você vê a palavra se, né? Você faz isso. Se não, o se é uma ameaça. O se é uma ameaça. O se, na língua portuguesa, é uma conjunção de condição. Então, toda vez que tem o se, é uma condição. Você faz isso porque se não, vai acontecer isso. É a primeira pressão que Satanás coloca no cristão. É o se. Olha só, se você não se render à prostituição, você vai perder a oportunidade de ser feliz. Se você não pegar esse emprego, mesmo sabendo que esse emprego você vai ter que roubar, você vai passar fome. Então é uma condição, muitas das vezes, que Satanás nos apresenta para que nós possamos retroceder a nossa fé. Então todas as vezes que vem o e se, você já sabe que é uma condição e essa condição ela vai custar alguma coisa. E aí, continuando, diz assim, né, depois desse e se, ele diz assim, ó, na mesma hora, dentro da fornalha, quer dizer, as pressões, elas são grandes e fazem a gente tomar atitudes precipitadas às vezes. Muitas das vezes, as coisas que a gente tem que resolver na hora, a gente faz sem pensar. Você aceita, por exemplo, novamente um emprego, mesmo sabendo que um emprego não condiz com a vida de um cristão. Mas você vai porque você diz assim, se eu não aceitar agora, eu vou perder a oportunidade. Então, a pressão também está no imediatismo. A gente, na hora, tem que ter uma decisão. Então, a ordem era, tocou a trombeta, tem que ajoelhar, para não dar tempo de pensar. Mas só que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles estavam ali, mas eles estavam ligados com Deus. E a importância de você estar ligado com Deus é essencial para a gente poder discutir sobre essa meditação hoje. A palavra continua dizendo no mesmo versículo, no final diz assim, ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele desafiou, ele disse assim, quem é o seu Deus para tirar você da condição que eu decretei? Que se você não dobrar o teu joelho, tu vai arder no fogo. Então, alguém que estava com raiva deles, descontou neles, porque você vê que o problema era com eles. Porque eu tenho certeza que Daniel estava ali também e Daniel não se ajoelhou. Daniel era um homem de Deus, mas nesse contexto, eram os três. Pessoal, aprenda, tem coisas na obra, na fé, no reino, que é contigo, não é com quem está do teu lado. A pessoa pode ter feito a mesma coisa que você, mas só você foi cobrado, é porque é você. O negócio é contigo. É para te purificar. Alguma coisa o reino quer com você. E aí diz assim no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Pessoal, aprenda uma coisa, com o diabo a gente não discute. Não bata a boca com Satanás. Não bata a boca com o seu problema. Não bata a boca com o diabo. O rei vem à afronta e diz assim, ó, quero ver se teu Deus vai poder tirar vocês da minha mão. Ele disse assim, ó, Senhor, não quero discutir sobre isso com você, tá bom? Olha a afronta, pessoal. Satanás, ele vem dizendo quem é o seu Deus, e a resposta que eles dão é o seguinte, não vamos discutir sobre isso. Quer dizer, o que eu sei sobre o meu Deus, você não sabe, então não adianta a gente conversar. Não adianta a gente conversar. O assunto, a fala não é a mesma. E aí, no versículo 17 diz assim, ó, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A condição que voltou para eles é a seguinte, rei, ele livrando ou não livrando, ele continua sendo meu Deus. Eles disseram, ele tem poder de livrar, mas se ele não quiser livrar, a gente vai continuar dizendo para você que a gente não vai se curvar a Satanás.
Porque aquele Marduk, aquela imagem, era a imagem do diabo. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 19, então, presta atenção o que acontece quando você se posiciona no reino espiritual. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pessoal, ele manifestou. Em outras palavras, é isso. Você vê uma pessoa que está na sexta-feira, ela está normal. Começa a oração forte. Você vê como é que fica o rosto dela, diferente? Ela incorpora. A Bíblia está dizendo que o rosto do Nabucodonosor mudou. Tipo, acabou, furor. O que é um rosto com ódio? Ele ficou com ódio. Ele incorporou. O demônio tomou conta dele. E aí ele disse assim, ó, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ei, olha para cá, pessoal. Se a fornalha tivesse queimando do jeito normal, já não ia matar eles? Por que ele está falando vai acrescentar 7 vezes mais? É pressão. Pessoal, uma vez já ia matar, 7 vezes vai matar do mesmo jeito. Porque o diabo, ele coloca em você uma pressão. Mas quando você sabe o seu propósito, quando você tem um propósito, a pressão não significa nada. E aprenda isso na sua vida. A pressão não pode te tirar do propósito. Salvando eles ou não, eles são de Deus. Então eles permanecem. Aumenta 7 vezes mais. Vou continuar com Jesus. Vou continuar com Deus. Vou continuar com ele. E a Bíblia diz assim no versículo 20, ordenou aos homens mais poderosos. Tem algumas traduções que diz assim, ó, e ordenou os homens mais fortes. Pessoal, homens. Mandou mais de 3 homens. Eram 3 homens para segurar. Eles mandaram mais de 3 homens, os mais fortes, para segurar eles. Precisava disso, pessoal. É pressão. Isso intimida. É para intimidar. O diabo vem para nos intimidar. Aparece uma doença na nossa vida, o diabo fala assim, tá vendo? Tu vai morrer com essa doença. Cadê teu Deus? A resposta que você tem que dar é assim, Satanás, se vivo para o meu Deus vivo, se morro com o meu Deus morro, vivo quer morto eu vou estar com Jesus. Essa é a resposta. Porque teve dias que Jesus curou a muitos, teve dia que ele curou a todos, teve dia que ele não curou ninguém. E ele não deixou de ser Jesus. Ele não deixou de ser Deus. E no versículo 20 diz assim, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, quer dizer, ele estava com pressa, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quer dizer, os homens que eram os mais fortes, os mais bambambam, né, os fortões, a ameaça ali, né? Que é engraçado. Nesse contexto aqui, quem está ameaçando que está com raiva, né, que muda a aparência. Geralmente, quando a gente é ameaçado, a gente que fica com medo, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram, continuaram na sua posição. E a Bíblia está dizendo que quando esses homens levaram ele até a porta da fornalha, os homens morreram e jogaram eles dentro da fornalha. Essa história, pessoal, é uma história que praticamente todo mundo aqui já ouviu. Não é algo novo para ninguém. É uma história que comumente na IBI é contada. Desde criança a gente sabe a história do Sadraque, do Mesaque e do Abidnego. Mas hoje eu quero que você olhe essa palavra com carinho especial. Você não se esqueça do rosto do rei que mudou, dos homens que foram até a porta da fornalha e morreram, e do que vai acontecer agora. No 22 diz assim, ó, no 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei,
Pessoal, agora começa o sobrenatural a acontecer. Imagina o rei com ódio, bem feito, vocês vão morrer e tal. E daqui a pouco ele olha e fala assim, ué, mas não era 3 que a gente lançou preso ali dentro? Tem alguma coisa acontecendo ali, hein? Ô, conselheiro, vem cá. Tu tá vendo o que eu tô vendo? A gente não lançou os 3, eles estavam amarradinhos, não tava todo mundo amarrado ali no fogo? E ele disse, é verdade. E no 25 diz assim, ó, respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Eu acho que aqui que está a chave dessa palavra, pessoal. Preste atenção. A Bíblia está dizendo que 3 homens foram lançados no fogo, amarrados. Eles estavam presos, aprisionados. E que em algum momento o rei olha e ao invés de ver 3 pessoas presas, ele vê 4 pessoas passeando. Pessoal, eu não sei se você já passeou no shopping, porque andar é diferente de correr, que é diferente de passear. Passear, quando você passeia, você fala assim, ali aquela roupa, nossa, aquele detalhe daquela blusa ali, pô, bacana. Quando você está andando, você não percebe nada, mas eles estavam passeando. Pessoal, tem vezes que o fogo vai vir para matar alguns, e tem vezes que vai vir para outros para diversão. O fogo vai vir te divertir. Porque quem é fogo, quando encontra o fogo só aumenta. Eles estavam ali se divertindo. Porque não tem como, pessoal, você estar na presença de Jesus e você não se alegrar. Eles estavam felizes, eles estavam com Jesus. E o mais interessante dessa palavra, para você ver que o Nabucodonosor estava manifestado com o demônio, o que ele disse aqui foi o seguinte, no finalzinho do versículo 25, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Opa! Pessoal, não sei se você está lendo a mesma Bíblia que eu, mas Daniel está no Antigo Testamento. Jesus não tinha nascido. Como é que Nabucodonosor sabia o rosto de Jesus? O único que conhecia Jesus era Satanás. Era o diabo reconhecendo o Filho de Deus. Como é que Nabucodonosor ia saber que Jesus era daquele jeito? Ele nunca tinha visto Jesus. Como é que ele pode dizer assim, aquele dali é parecido com o Filho de Deus? O único que viu o Filho de Deus foi o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. E era ele que estava manifestado no corpo do Nabucodonosor. E eu te provo isso no versículo seguinte, que diz assim, ó, então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha, oi, presta atenção aqui. Você lembra o que aconteceu com os rapazes que foram levados na porta da fornalha? Morreram. Por que Nabucodonosor não morreu? Por que ele não morreu? Era o diabo, pessoal, que estava ali. Era Satanás que estava ali. Estava incorporado nele. Porque é algo espiritual. É algo espiritual. Se ele chegou na porta, ele tinha que ter morrido também. Porque a fornalha estava 7 vezes mais forte. E o diabo, ele vem dessa forma. Ele vem dessa forma nos afrontar. Porque preste atenção. Você pode estar passando agora pelo pior momento da sua vida. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Pode falar assim, obreiro, a minha vida, o fogo está presente. Meu irmão, se você está aqui ouvindo essa meditação, creia que esse fogo ele não vai te queimar. Esse fogo ele vai te purificar. Porque lendo mais à frente, eu vou parar a leitura por aqui, senão eu vou me alongar muito, porque era nesse ponto que eu queria que vocês entrassem, que é a parte espiritual. Que Satanás é o próprio que coloca pressão na nossa vida para que nós venhamos desistir. Eu quero que você entenda, porque lá no final desse capítulo, diz que o rei muda o decreto e faz prosperar a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então pode ter certeza que esse momento que você está vivendo vai prosperar a sua vida. E não é só a sua vida financeira, é a sua vida espiritual. Porque tem momentos que a gente parece que está indo para a morte, pessoal. Parece que está indo para ser abatido. Parece. A gente diz, ó, eu creio em Deus, eu confio no Senhor, mas eu estou vendo que não tem nada acontecendo. Ele não disse aqui que ia livrar eles da fornalha. Mas quando chegou na fornalha, o milagre é livrar do fogo. E algo espiritual que acontece dentro dessa fornalha
e que é o tema dessa meditação hoje, que de repente para alguém ainda que não entendeu, que é o batismo com fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego é um relato vivo do que é o batismo com fogo. Por que Jesus estava ali? Porque ele é o único que pode batizar com fogo. João Batista diz assim, ó, eu vos batizo com água, mas virá um que te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como é o batismo com fogo, obreiro? O batismo com fogo nada mais é do que você passar por uma pressão que te eleva ao mundo espiritual. É como se fosse um balão. Imagina um balão de festa junina. Todo mundo conhece um balão? Levanta a mão quem conhece um balão. Conhece o balão? Não, gente, eu vou trazer um balão para vocês. Isso, amém. Então, um balão. A gente coloca uma bucha naquele balão e taca fogo. E o que acontece com o balão? Ele sobe. O fogo na nossa vida, o batismo com fogo, é para nos levar para o céu, pessoal. Quando você está no momento de tribulação, é o momento que você ora mais. Percebe se não é? O momento que você está aí com alguma suspeita de doença é o momento que você mais parte para a guerra. O momento que você está no desemprego é o momento que você está ali orando mais, jejuando mais, buscando mais. Então, o batismo com fogo é aquele momento que parece que está tudo perdido, mas Jesus, ele entra. Ele entra. Ele entra com provisão. Porque aquele fogo não estava queimando eles. A Bíblia está dizendo que depois que eles saem, o Nabucodonosor dá um cheiro no cangote dele e diz assim, ó, mas como que eles não estão com cheiro nem de roupa queimada? Nem o cabelo deles queimou, como é que pode? Porque o nosso Deus, de repente, ele não nos livra da situação. Não nos livra da situação. Mas ele nos enche do fogo para nos elevar até o céu. Pô, pessoal, pega essa promessa para tua vida. Pega isso para tua vida, pessoal. O momento que você está vivendo não reclama, não, adora. É no momento que você está fraco que o Senhor diz, você é forte. Aquele que pensa ali, ó, que está fraquinho, pessoal, acorda, é o seu melhor momento. É o momento que você vai orar mais, vai jejuar mais, vai buscar mais. E o próprio diabo reconhece o Senhor Jesus nesse momento. O próprio Satanás reconhece, opa, deu ruim, aquele ali é Jesus. O quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Satanás reconhece o poder de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. Então, ao invés de você ficar batendo papo com Satanás, vá para aquilo que tem que acontecer na sua vida. Pessoal, tem coisa na nossa vida que dói muito, que é muito difícil de passar, mas é para nos elevar. Tem coisas que se eu não tivesse passado na minha vida, eu não estaria hoje na presença de Deus. Se eu tivesse escolhido reclamado e parado e me prostrado diante de Marduk, do Deus das trevas, eu não estaria aqui conversando com vocês, falando com vocês. Então, pessoal, nós precisamos acordar. E tem coisas muito interessantes que acontecem, que é o seguinte. Hoje eu conversava com uma mãezinha, né, da Força Jovem, e eu perguntava sobre o filho dela, né? Perguntava como é que ele estava e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, mas fulana, você tem orado com seu filho? Aí ela disse assim, poxa, obreiro, eu estava orando, mas eu parei. Pessoal, prestem atenção. Na nossa casa moram outras pessoas. E a Bíblia diz que existia um homem chamado Davi. E ele foi o escolhido da casa, ele foi ungido naquela casa. E quando você é escolhido, você tem uma missão. E você que está me ouvindo agora, saiba. As primeiras almas que tem que levar para o reino de Deus são as da tua casa. Se você entrar se você for para o céu e entrar no céu sem o seu marido, sem o seu filho, sem o seu irmão, você vai ser cobrado. O Espírito Santo vai dizer para você assim, ué, mas cadê o fulano de tal? Ah, não, Senhor, ele não quis. Ele não quis ou você não tentou? Pessoal, a gente vai iniciar um propósito a partir de hoje, porque depois que eu falei que essa mãe, né? E essa mulher é uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida que ela é uma mulher de Deus. Pera aí, pessoal, que é aqueles 10 minutinhos de sempre, né? Pera aí, só um minutinho. Que já tá acabando o meu tempo. Parece uma coisa, mas vamos lá, 10 minutos para poder terminar. Nós vamos iniciar um propósito aqui para quem tem fé de salvar a sua casa e salvar a sua família. Nós vamos fazer esse propósito durante um mês. Porque tem alguém aqui que de repente é batizado com o Espírito Santo, mas o seu marido não é, ou a sua esposa não é.
De repente você é batizado com o Espírito Santo, mas o seu filho não é e a sua filha não é. E você pede todo mundo para orar por ele, orar por ela e aprenda. Tem coisas que a gente não pode devolver para Deus, não. Tem coisas que é você e Deus e mais ninguém. Então, a partir de hoje, o que nós vamos fazer? Todas as noites, você vai convidar a sua família, as pessoas que moram dentro da sua casa, para orar e buscar o Espírito Santo. Pelo menos 10 minutos. Vocês entenderam, pessoal? Você vai orar com essa pessoa. Se você tem o Espírito Santo, você vai profetizar sobre a vida dela. Receba o Espírito Santo. Busque mais, adore mais. Porque a Bíblia está dizendo aqui que o fogo contagiou aquele lugar de modo que eles passeavam. Eles estavam se divertindo, pessoal. Porque na presença de Jesus a gente se diverte. Porque é muito fácil dizer que o meu amigo, que o meu irmão, que a minha tia, que o meu avô, ele é perturbado. Se eu não dobro o joelho com ele e oro, ele vai ser cobrado de mim. Ele vai ser cobrado de mim. E de repente tem alguém aqui que não tem o costume de orar em família. E eu vou te dar um recado. Você é o escolhido do seu jardim. A serpente todos os dias tenta entrar no seu jardim. Cabe você aceitar que ela fique ou não. Satanás ele só precisa de um corpo para poder agir. E aquele que não é cheio de Jesus Cristo é cheio de Satanás. E se você não fizer de tudo para o seu familiar ser cheio do Espírito Santo, meu amigo, você vai conviver com o mal para sempre na sua vida. Porque em um momento ou em outro, esse familiar vai dar problema. Porque o fogo reconhece o fogo. E tem gente que só consegue buscar se tiver a força de outra pessoa. Se tiver a ajuda de alguém. Então hoje, seja esse profeta da sua casa. Ah, obreiro, mas eu moro sozinho, então busque mais você. Busque esse fogo do Espírito Santo. Porque a nossa vida, ela é provada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E principalmente diante da morte. Principalmente diante das trevas. E Satanás, ele sabe quem é você. Ele conhece o teu coração. E Satanás, ele não vê agora. Ele vê o amanhã. E de repente esse teu filho, esse teu irmão, esse teu primo, essa pessoa que mora com você na sua casa, de repente é ele que falta se converter para multidões serem alcançadas pela fé, serem alcançadas pelo Senhor Jesus. Pessoal, acorda. Jesus está voltando. Ele vai vir nos buscar. E os nossos bens deporão contra nós. O que você tem feito com as coisas que Deus te deu? Com o carro que você tem, com o dinheiro que Ele te dá, com a saúde que Ele te dá, com a vida que Ele te deu hoje. Será que você falou de Jesus para alguém hoje? Pelo menos para uma pessoa. Eu vivo dizendo, não precisa estar lá com ela naquele momento, exato momento. Eu posso mandar uma mensagem, eu posso ligar, eu posso fazer uma videochamada. Mas Satanás quer nos calar, ele diz, prostra. Dobra o joelho, cala a boca. Quando tocar a trombeta, todo mundo cala a boca. Quem reina é Satanás, não. Você tem que se levantar e dizer assim, Satanás, eu não vou bater boca contigo. A partir de hoje, quem manda na minha casa é Jesus. Deus, ele bota um guarda no jardim do Éden chamado Adão e ele fracassou. Adão fracassou. Não fracasse no seu jardim. A sua casa é o seu jardim. E depende de você. Profetiza, ore, busque, nem que seja 10 minutos. Dobre o seu joelho na cama com seu esposo. Faça uma roda de oração com a sua família no meio da sua sala. Você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Pessoal, eu vou encerrar minha fala por aqui para dar tempo de eu falar aqui os recados. Eu quero que você, amanhã, chegue antes das 5h57. O pastor pediu para dar essa orientação, Antes das 5h57, o obreiro Lúcio vai estar ungindo o vidro do seu perfume, na porta da igreja. Então não chegue atrasado, leve seu perfume para ungir. A madrugada de quinta para sexta, às 4h30 da manhã, tem um café com Deus. Não é de sexta para sábado, é de quinta para sexta, às 4h30. Desperte o telefone. Não consigo, obreiro, fica acordado. Fique acordado. Mas o fogo do Senhor vai vir sobre você. O Algo a Mais na sexta-feira, às 8 horas, no quarto andar. E o dia 6 de novembro, que é o encontro Jovem nos Passos de Jesus, porque é esse dia que o Senhor Jesus escolheu para, de fato, manifestar o poder dele na Força Jovem. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que se acrescentar mais estraga. Quem tem ouvidos, com certeza ouviu. Quem não está boiando por aí, com certeza,
pegou o Espírito. E quando terminar aqui, como de costume, você vai colocar lá o que você entendeu dessa palavra, o que você achou forte, para poder o fogo que está nessa palavra, que está em você agora, venha contagiar o restante da Força Jovem, e você no final coloque: eu não vou me curvar, vírgula, custe o que custar. Eu não vou me curvar, vírgula, custe o que custar. Então hoje nós iniciamos esse propósito da oração em família. Você vai orar e buscar com essa família, profetizar a descida do Espírito Santo, a salvação na sua casa, e milagres extraordinários vão acontecer. Pessoal, eu espero de coração que todos vocês tenham sido abençoados, poderosamente abençoados, e que essa palavra dê muitos e muitos frutos na sua vida. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e vamos nessa fé. A gente se encontra aí mais pra frente, ou na meditação, ou na reunião do Força Jovem, ou no céu, mas a gente não vai se curvar, beleza? Eu não vou me curvar, custe o que custar. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.